Olá, pessoal. Eu vou fazer agora um exemplo para vocês, falar um pouquinho mais sobre memória, só para complementar um pouco do material que está no outro vídeo e também trazer uma simplificação para vocês, tá? A primeira coisa que eu queria tentar mostrar é que a gente está querendo fazer uma memória de 8 bits. Para fazer uma memória de 8 posições, a gente precisa de 8 elementos de memória, que são aqueles registradores nossos. Então a gente vai desenhar aqui 8 elementos de memória. E aí tem uma questão bem interessante. Tem uma característica bem interessante aqui, que nós estamos falando que essa memória tem 8 entradas, mas cada entrada ela tem 16 bits. Porque esse é o tamanho da palavra do nosso processador. Então, assim, toda vez que eu falo uma memória de 8 posições, a gente está usando o tamanho da palavra do processador. A gente pode tentar ser um pouco mais explícito, falar 8 por 16 bits, ou simplesmente falar uma memória de 8 posições, uma vez que o nosso registrador já tem 16 bits lá. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que eu tinha que deixar mais claro para você. A gente não fica avisando a largura da memória, simplesmente porque não é relevante nesse ponto aqui. Tá? Bom, avançando um pouquinho, a gente já viu também que nós podemos fazer a nossa saída do circuito como um multiplexador. Então a gente pode pegar a saída de cada uma dessas memórias, cada um desses registradores que nós temos aqui, e a gente vai usar um multiplexador, certo? Onde o sinal de céu, o seletor deles, eu tenho 8 bits. O que que significa? Eu tenho 8 entradas. O que que significa aqui? O céu vai ter que ter 3 bits. Por que que ele tem que ter 3 bits? Porque 2 ao cubo igual a 8, que é o total de entradas que nós temos. Tá? Mas além disso, a gente precisa virar e falar, o nosso seletor, ele recebe o sinal de endereço. Então, ele recebe o nosso sinal de endereço. O que que significa isso? Eu vou pegar o endereço que está chegando nessa memória e vou usar como o seletor. E aqui sai o nosso out. E agora a gente vai fazer algo parecido com a nossa entrada, tá? Só que tem uma característica que no diagrama que eu coloquei para vocês, eu coloquei um demux para fazer a entrada in para vocês. Lembram disso? Só que é o seguinte, né? A gente pode fazer uma simplificação no circuito, que é jogar toda a entrada o mesmo in em todas as entradas, desde que eu tome o cuidado de não fazer load em todas elas. Então, assim, a gente pode virar e falar o seguinte: a entrada vai para todos os registradores, mas eu vou fazer um controle onde só o sinal nosso de load vai chegar onde a gente quer. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vamos fazer um circuito que vai ter o load, certo? O load está aqui como entrada. Eu também vou colocar aqui o endereço. Eu também vou colocar o endereço aqui. E aí a gente vai sair um load para cada célula. Um load para cada registrador desse aqui. Vou desenhar só os 4 primeiros, tá? Poderia continuar aqui, mas aí vai ficar difícil de pedaço. Olha que coisa interessante. Você pode pensar que se o in tiver com valor 10, o que vai acontecer? Vai aparecer 10 em todos os registradores. No entanto, se eu tiver com load igual a zero, nenhum dos registradores vai carregar esse valor de in. Logo, eu não tenho que me preocupar. Agora, se eu tiver com load igual a 1, certo? O que vai acontecer? Eu vou pegar o nosso endereço. Qual é o endereço que está aqui? Vamos supor que tenha colocado o endereço 011. O que significa isso? Só para facilitar aqui para a gente. 000, 001, 010, 011. Então, essa daqui é a entrada que é 011, a entrada número 3, né, começando do zero. O que significa isso? Que esta entrada vai receber o load igual a 1. Todas as outras recebem um zero, porque o demux bota zero. Então, não importa que todas tenham recebido 10, se a gente colocar o 1 ali direto no load e usar o endereço, só vai chegar o 1 no elemento que a gente estiver desejando, tá bom?
Então, essa é uma coisa importante, a gente pode fazer essa simplificação na entrada, tirando aquele demux. Se você colocou o demux, não é problema, esse demux também funciona ali. A diferença é que ele não vai jogar o valor correto nos INs, ele vai deixar somente o IN desejado, somente o registrador desejado com o valor do IN. Então, ele não afeta ninguém, então não é problema de deixá-lo lá, mas também, da mesma forma que não é problema removê-lo. Tá? Uma outra coisa para a gente falar sobre memórias é um pouco sobre composição de memórias. E agora eu queria mostrar para vocês uma coisa bem mais do básico, tá? Então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente começar com a memória de 8 posições, eu quero começar com uma memória de 2 posições apenas. Tá? Então nós temos uma memória de 2 posições aqui, e eu vou desenhar a mesma memória de 2 posições aqui embaixo. Tá? Então, assim, nós temos essa memória de 2 posições, a gente tem o MUX da saída, então a gente pega os 2 sinais de saída, coloca aqui, a gente vai ter o nosso cell usando o bit nosso do endereço, então eu vou pegar o endereço aqui, certo? E aí a gente vai vir do lado de cá, vou colocar o IN já para simplificar aqui, o mesmo IN nos dois, e eu vou fazer o nosso demux aqui, e eu vou colocar o load exatamente aqui também. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso circuito, certo? Esse aqui é o nosso registrador de 16 bits, tá? Tudo bem? É o nosso registrador de 16 bits. E a gente consegue fazer essa memória funcionar. Aqui embaixo eu tenho outra memória dessa, tá? Mas eu vou deixar essa memória, eu não vou desenhar todo o circuito aqui não. Eu só queria conversar um pouco mais com vocês sobre a questão do endereço. Quer dizer, se eu tenho uma memória, esse cara é a posição 0, esse cara é a posição 1. Se eu tenho essa memória aqui embaixo, esse cara vai ser a posição 0 e esse aqui vai ser a posição 1. Tudo bem? Isso faz sentido para a gente, não é verdade? Aí o que, que acontece? E se eu quiser compor uma memória agora de 4 posições? Se eu quiser compor uma memória de 4 posições, eu vou precisar de mais um bit, certo? Eu vou precisar de mais um bit. Então eu vou pegar aqui e vou ter que ter essa posição como 00, a segunda aqui como 01, a terceira como 10 e a quarta como 11. Então, nesse cenário agora, eu passo a ter que ter 2 bits para cada um. Mas, se a gente olhar esse cell aqui, ele continua sendo um seletor de 1 bit. Certo? Ele ainda é um seletor de 1 bit. Só que agora o nosso endereço tem 2 bits. Se o nosso endereço tem 2 bits, eu vou precisar pegar o bit 0 dele. Por que, que eu vou pegar o bit 0? Porque o bit 0 é exatamente onde está a nossa diferença aqui. Olha. Tá? E sempre que a gente faz endereços sucessivos, a gente começa com os bits menos significativos, quer dizer, os bits que valem menos, eles representam, na nossa codificação binária, os endereços sucessivos. Tá? Então, o que, que acontece é que eu também tenho que usar aqui, certo? Se a gente vai usar aqui, eu vou fazer só a saída nesse momento, tá? O que, que acontece aqui, olha? Certo? Eu vou ter o cell aqui igual ao endereço 0 também. Tá? Poxa, mas e aí? Como é que eu faço agora se eu quisesse compor essa memória de cima com a memória de baixo? A gente precisaria de outro multiplexador aqui. Tudo bem? A gente precisa de outro multiplexador aqui. E esse multiplexador também só tem 2 entradas, então ele também só vai ter 1 bit. Só que agora o nosso cell vai ser igual ao address 1. Então ele vai pegar o endereço, a posição 1 do endereço, certo? Então nesse caso aqui, a gente também pode fazer isso, né? Certo? Eu também posso passar o mesmo IN para todo mundo, não é problema. Só que agora eu vou fazer o load desse lado aqui, tá? Vou fazer o load do elemento de baixo, que a gente já tinha feito em cima. A gente também precisa desse cara como sendo o address 0. Tudo bem? Então eu continuo fazendo o address 0, só que agora eu preciso escolher se eu vou mandar o load para cima ou para baixo, então a gente precisa de um outro demux que vai entrar o load do circuito
e vai mandar ele para cima ou para baixo. E ele vai ter como cell o address 1. Tudo bem? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando e fazendo composições. É claro que a gente não faz isso de 2 em 2. Na verdade, vocês estão sendo levados a fazer de 3 em 3 bits. Vocês vão ver que a sequência de laboratórios de vocês faz de 3 em 3 bits. Mas é bem importante chamar a atenção de vocês para esse contexto, porque o que vocês estão fazendo é o mais de dentro ganha os bits menos significativos. Por quê? Porque a gente está comparando exatamente esses bits menos significativos. Então, se eu tivesse que pegar 3 bits, eu pegaria os 3 bits menos significativos. Depois mais 3 bits, depois mais 3 bits. E assim a gente consegue construir uma memória como um todo. Ok, pessoal? Então, acho que aqui a gente já esclarece bem o que vocês estão precisando. Tá? Muito obrigado. Até mais para vocês.